Olá, bem-vindos à segunda aula de Biologia C do cursinho Foco. Eu sou o professor Devrac e a gente vai estar aqui acompanhando essa aula que vai tratar de dois assuntos: pirâmides ecológicas e dinâmica de populações. Pirâmides ecológicas. Elas são o que a gente chamaria de uma representação visual, né, gráfica, de uma cadeia alimentar. Ela vai seguir em três classificações, que é a pirâmide não lembro agora, de biomassa, de número e de energia. Vamos começar com a de energia. Que nem falado na aula passada, os produtores são a base da cadeia, então eles que vão inserir energia no meio. Logo, eles vão ter mais energia que os demais. Principalmente porque se a gente seguir numa cadeia alimentar, a gente vai ser sempre um consumindo o outro. Não é uma caso de uma teia alimentar, que são muitos organismos consumindo vários outros e etc. Então aqui, nessa ideia, que nem falado na aula passada, o consumidor sempre não obtém o máximo de energia do produtor ou do consumidor que ele consumiu. Então aqui os produtores eles sempre vão ter a maior taxa de energia de toda a cadeia, e os consumidores acima eles sempre vão conseguir menos energia. Às vezes que eles não consomem a planta inteira, às vezes porque eles não conseguem digerir toda a planta e assim acaba perdendo energia. E é o mesmo caso dos consumidores secundários, terciários em diante. Ou eles não consomem o animal inteiro, ou eles não digerem tudo que eles consomem. Então, muita energia, né, na fórmula de moléculas. Aqui a gente vai falar de glicose, que é uma molécula... Aí vocês veem isso em bioquímica com o Andrei, que é uma molécula altamente energética. Então, nem sempre você obtém toda a energia do que você consome. Então, uma pirâmide ecológica de energia, ela sempre vai ter esse aspecto. A base, que é os produtores, ela é sempre mais larga que os níveis seguintes, são de consumidores. Então, o último consumidor ele sempre vai ter um nível de energia baixo do que essa energia baixa é relacionada a esse produtor que foi consumido. Uma pirâmide de biomassa, ela se refere à quantidade de matéria orgânica, que, como a gente pode relacionar, é basicamente toda a matéria que veio de um ser vivo. Então, ela sempre vai ter essa cara de que você sempre vai ter mais produtores. Por exemplo, muitos produtores vão dizer, no caso, sei lá, para você alimentar várias ovelhas, você precisa de muito, mas muito pasto. Então você precisa de quilos e quilos de grama para alimentar alguns quilos de ovelha, que serão alimento de alguns outros quilos menores de, sei lá, raposa. Então ela também ela é relacionado com a quantidade de massa daquele, no caso, organismo. Uma coisa que eu acabei não falando é o que? Cada andar da pirâmide ela representa um nível trófico. Ou seja, os produtores são sempre a base, então eles são sempre no primeiro nível trófico. Os consumidores primários são no segundo, secundários no terceiro nível trófico, e assim sucessivamente. Aqui é um exemplo. Aqui você tem 10.000 gramas de grama, que vão ser alimentos de 1.000 gramas de gafanhotos, que serão alimentos de 100 gramas de pássaros.
Nessa pirâmide você relaciona a quantidade, a unidade de massa com um... Não, pera. Você relaciona, tipo, no caso, 100 gramas de pássaros. É o que é um pássaro? Esses 100 gramas são relacionados numa unidade de área e por uma unidade de tempo. Ou seja, durante certo tempo, em uma certa área, você tem 100 gramas de pássaros se alimentando de 1000 gramas de gafanhotos que se alimentam de 10.000 gramas de capim. Numa situação que tem, né, um padrão diferente da pirâmide de biomassa que você encontra, é quando você tem a largura do nível do nível de produtores menor do que a de consumidores primários. Isso acontece principalmente em ambientes aquáticos. Por quê? Porque a base da pirâmide de um ecossistema aquático é o fitoplâncton. Ele é o produtor daquele ecossistema. E o fitoplâncton, ele precisa de luz para se desenvolver, crescer, se multiplicar. Quando você tem situações em que essa luz é bloqueada, ela não chega, você acaba tendo uma diminuição dos níveis da quantidade, né? No caso aqui, de massa de fitoplâncton em relação ao zooplâncton, que são os consumidores primários desse fitoplâncton. Então você tem uma quantidade maior de zooplâncton, uma relação menor de fitoplâncton durante um certo período de tempo, quando, no caso, né, a luz está sendo bloqueada daquele ambiente. Mas, assim, é bem raro isso. E o terceiro tipo de pirâmide é a pirâmide de número. Ela é literalmente a quantidade, aqui no caso, tipo, unitária, né? 1, 2, 5, 1000 de indivíduos de cada nível. Então ela geralmente assume essa conformação de você sempre tendo diversos produtores para um número menor de consumidores, etc, etc. Mas isso depende muito do ambiente que você está falando. Quando eu falo de uma floresta, por exemplo, geralmente os produtores daquela floresta são árvores. Ou seja, árvores, elas são enormes. Então, para alimentar, por exemplo, no caso aqui, lagartas, não sei, 1000 lagartas, você precisaria de 1, 2, 3 árvores. Então não tem por que você ter um nível de produtores largo. Ele vai ser reduzido em comparação ao nível de consumidores primários. E de consumidores primários em diante você vai ter essa relação. Então, de 1000 lagartas você alimenta, não sei, 500 pássaros, que vira alimento de, sei lá, 20 cobras. No meu exemplo aqui. E a pirâmide de número tem outra particularidade, que é esse caso aqui. Você tem os produtores, aqui no caso capim, bem largos, porque eles são pequenos, então cada capim fornece um consumidor primário precisaria comer muitos indivíduos de capim para se alimentar. Então, como consumidor primário, você tem cabras. E como consumidor secundário dessas cabras, você tem parasitas. Aqui no caso são carrapatos. Um parasita, ele atua como um consumidor secundário, porque ele vai estar obtendo energia do consumidor primário, que é, no caso, a cabra. Então, por que a pirâmide assume essa conformação? Assim, para os produtores, para alguns poucos consumidores, só que em uma cabra, por exemplo, se a gente contasse aqui se fosse só uma cabra,
como consumidora primária, você teria nela um número muito maior de parasitas. Você poderia ter, por exemplo, não sei, 30 carrapatos em uma única cabra. Por isso que você assume que, no caso de parasitas, eles têm uma largura maior do que o nível trófico deles, tem uma largura maior do que o nível inferior. Essas são as únicas peculiaridades, né? A de número é mais baixa, sim, ela é mais variável. E agora a gente vai falar de da segunda parte da aula, que é de dinâmica de populações. Não tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui em pirâmide, já que pirâmide é um assunto de ecossistemas, já que a gente está tratando de cadeia trófica. Mas seguindo, dinâmica de populações. Uma população, ela não é estável. O número dela sempre varia, de mais a menos. Por exemplo, a população humana. Toda hora, tá? Ou ela diminui ou ela aumenta, seja por diversos modelos. Atualmente, a gente está aumentando a população cada hora que passa. Então, uma população, ela sofre dois processos, que é um processo de crescimento e tem esse fator de densidade. A densidade, o que é? Assim como na geografia, é o número de aqui a gente vai falar de indivíduos por unidade de área. Pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Depende do organismo e do que se quer, da população que se quer avaliar. Então, uma população, agora sim, toda população tem uma coisa que a gente chama de potencial biótico. Esse potencial se refere à capacidade dessa população de se reproduzir, de se reproduzir basicamente, como se não tivesse recurso limitando isso. O problema é que tem recurso limitando isso, o que a gente chama de resistência do meio. Ou seja, o meio não vai permitir que uma população se multiplique demasiadamente, porque você tem questões como alimento, como água, como oxigênio, no caso, se for caso de animais, por exemplo, de espaço. Então, nem tudo são flores. O que você tem é esse gráfico aqui. O gráfico relaciona o número de indivíduos numa população pelo tempo. Essa curva roxa aqui é a curva de potencial biótico, ou seja, é a curva que seria um modelo exponencial de crescimento dessa população. Ou seja, a população cresce, cada um sempre, todo mundo contribui, nada diminui isso, então em um curto período de tempo você teria um número elevado de indivíduos nessa população. Acontece que você tem o caso real, essa curva azul, que a gente chama de curva de crescimento real. Por quê? Porque a diferença dessas duas curvas é isso que se chama de resistência do meio, que é a questão de recursos, né, como alimento, espaço, assim como a questão de predadores, de competidores, de parasitas, né, caso de doenças. Então, graças a essa resistência do meio, você tem um tamanho da população que o ambiente pode suportar. Ou seja, que o ambiente tem recursos suficientes para que essa população flutue em volta desse número, que é nessa faixa verde aqui. Essa faixa verde a gente chama de capacidade limitante do meio. Então,
como pode ver aqui, a curva azul sempre vai flutuar, seja aumentando ou diminuindo em torno desse número aqui de indivíduos X. Se aumenta demais, esgota muitos recursos, você tem uma queda na população. Queda na população, você tem alguns recursos sobrando, você aumenta a população e assim em diante. Mas o que determina esse aumento e essa diminuição? São o que primariamente faz crescer uma população é o índice de natalidade, ou seja, o número de indivíduos que nascem em um determinado período de tempo, e o número de imigrações, que o número de pessoas que chegam naquela região num período de tempo. Como base, a gente vai definir no período de um ano, por exemplo. O número de pessoas que nascem num ano, o número de indivíduos que chegam na população no período de um ano. E como fatores que diminuem o tamanho de uma população, você tem dois, que é a mortalidade, ou seja, o número de pessoas que morrem em um ano, e a emigração, que é o número de pessoas que saem da população no período de um ano. Ou seja, se em uma determinada população, durante um ano, você tem uma maior taxa de natalidade ou imigração comparada com taxa de mortalidade e imigração, essa população cresce. Ou seja, ela crescendo, ela vai aumentar a densidade de indivíduos naquele espaço que eles habitam. Se você tem uma taxa de mortalidade ou imigração maior do que taxa de natalidade e imigração, você tem um declínio populacional. Ou seja, sua população vai diminuir, porque você não tem uma recuperação desse número. Ou seja, a densidade daquela área vai diminuir também. Você vai ter menos indivíduos por unidade de área. Mas caso você tenha essas condições semelhantes, ou seja, o número de pessoas que morrem, que nascem, que saem, que entram é semelhante, é aproximadamente igual, tem uma situação de equilíbrio. Ou seja, a sua população vai manter essa mesma taxa de indivíduos durante esse tempo aí. É isso. Agora, na aula passada não deu tempo, mas eu vou fazer aqui alguns exercícios para ver se consegue esclarecer melhor a situação. Esse exercício é da UFPR. Pode-se apresentar o número de indivíduos de cada nível trófico para uma pirâmide de números. O diagrama ao lado, no caso abaixo, representa uma pirâmide de números. Assinale a alternativa que identifica corretamente os organismos indicados no diagrama. Aqui, explicando o diagrama. A base dele é bem curta, seguida de um segundo nível maior, um terceiro um pouco menor e um quarto menor ainda. Como é uma pirâmide de números, você tendo uma base, ou seja, um nível trófico primário, ou seja, produtores, com pouco número indica que eles são de grande porte, que eles sustentam, que um indivíduo sustenta uma enorme quantidade de consumidores primários. Ou seja, a gente pode supor que o indivíduo 1 os organismos do nível 1 são árvores. São produtores enormes que sustentam que um indivíduo só sustenta dezenas, centenas de consumidores primários nele. Então a gente já descarta a alternativa E, porque 1 não é capim, a alternativa D, porque 1 não é um bezerro, e a alternativa B, porque 1 não é capim, já que capim teria uma largura muito maior do que essa daqui. Ok, essa opção A e a opção C. A opção A diz que 2 seriam pulgões, 3 seriam joaninhas e 4 seriam pássaros.
Opção C diria que 2 seriam pássaros, 3 seriam joaninhas e 4 seriam pulgões. Como que uma joaninha, estando aqui, se consumiria pássaros que estariam aqui? Além de que você teria que ter centenas de pássaros para algumas joaninhas comerem. A resposta certa é a alternativa A, porque o produtor de grande porte, seguido de milhares de consumidores primários de pequeno porte. No caso, pulgões são minúsculos, devem ter 3 milímetros de comprimento, são alimentos de joaninhas, que joaninhas viram alimentos de pássaros. A segunda questão é do Enem, e ela fala o seguinte: um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões impactadas pelo desmatamento para a ocupação humana, o que poderia estar prejudicando a produção e armazenagem local de grãos. Para cada uma das 5 populações analisadas, identificou as taxas de natalidade, mortalidade, emigração e imigração em número de indivíduos, conforme ilustrado no quadro. Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção e armazenagem de grãos? Para fazer essa questão, tu pega esse quadro e tu vai separar o número de... separar em 2 lados. As taxas de natalidade e imigração, elas sempre acrescentam, elas sempre aumentam a população. Então, você soma natalidade com imigração e compara com a soma de mortalidade e imigração. Taxas essas que diminuem o tamanho de uma população. Se você fizer essas contas, você vai ver que em todas as populações, as populações estão crescendo, porque a soma de N mais I é maior do que de M mais E. Mas te resta determinar qual população apresenta a maior diferença, ou seja, que por mais que nasçam, cheguem tantas pessoas, tantos roedores, vai morrer e sair tantos. Então você vai ter uma diferença. Você tem que calcular a diferença desse N e I para o M e E. Fazendo isso, você chega na resposta que é a letra D, que é a população 4. Porque se tu somar 52 mais 40, você obtém 92. Se tu somar 25 mais 12, dá 27. Se tu pegar a diferença desses 92 para esses 37, é a maior diferença e dá uns 50... fiz uma conta. Uns 55 de diferença. Então, é acrescentado 55 novos indivíduos toda vez que passa. Então, essa é que tem chance de dar mais prejuízo, porque ela vai crescer muito mais do que as outras. É isso. Finalmente. Obrigado. Vai ter essa apresentação e outras questões extras. E acho que não tem material extra para ler nessa aula. Até semana que vem.